Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo de hoje. Hoje é segunda-feira, 18 de abril, uma boa tarde a todos. Então nesse vídeo, galera, decidi falar um pouco sobre esse artigo aqui, ó, de 2006, que fala algo muito interessante, tá? E não é novidade pra ninguém aqui do canal, todo mundo aqui já tem noção disso aqui, tá? Então é do O Globo, que diz o seguinte: NASA perde gravação da chegada do homem à Lua. Né? Então o governo dos Estados Unidos perdeu o registro original da primeira ida do homem à Lua, incluindo a famosa frase de Neil Armstrong, que é um pequeno passo para o homem, mas um passo enorme para a humanidade. Cara, mas eu penso que esse slogan, né, da ida do homem à Lua, eu penso que isso aqui é meio contraditório. Porque se isso ali foi um pequeno passo para um homem, se foi um pequeno passo para o homem e um pequeno passo para a humanidade, então por que as outras agências espaciais, além da NASA, não conseguem reproduzir esse feito aqui de mandar os seus astronautas à Lua? É uma pergunta que eu faço. Então, é o que eu falo. Por exemplo, a agência espacial chinesa, ela não faz parte da humanidade, não? E a agência espacial russa também não faz parte da humanidade, não? E a agência espacial europeia? Por que só a NASA conseguiu colocar o seu astronauta na Lua e as demais agências espaciais não fazem isso e não tem o mínimo de interesse? Ou seja, isso mostra que a ida do homem à Lua é um monopólio, percebe? É um monopólio de uma nação, tá entendendo? Então o que acontece? Esse artigo aqui é de 2006, a NASA prometeu que em 2009, quando fizesse 40 anos, né, da ida do homem à Lua, ela iria disponibilizar as gravações originais em alta definição, né, daquele feito, né, do pouso lunar. Beleza. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram cobrando, porque na época foi transmitido um sinal da Lua direto para a Terra, né? Então, esses sinais foram emitidos para cá, para a Terra, mas teve muitas das vezes que essa conexão ela meio que se perdeu. Ou seja, houve uma perda no sinal, certo? Houveram algumas perdas de sinal. Aí o que acontece? Aí eles pegaram, né, transmitiram esse sinal para cá, para a Terra, e pegaram uma tela e começaram a gravar. E essa gravação da tela começaram a transmitir para as televisões dos americanos, etc e tal, né? E aí muitas pessoas começaram a fazer perguntas, né? Muitas pessoas que começaram a questionar se o homem realmente foi à Lua ou não, começaram a pressionar a NASA pedindo a gravação real, né, desse feito, né? Porque se a NASA realmente fez esse feito, ela deveria no máximo gravar, né, registrar, fazer uma gravação em alta definição, ou então fazer um backup em algum lugar. Mas aí o que aconteceu? Adivinha? A NASA foi lá e basicamente regravou outra coisa por cima, né? Porque eles disseram que eles precisaram reutilizar as fitas originais e gravaram outra coisa por cima, certo? Aí o que acontece? Eles gravaram outra coisa por cima para fazer economia de gastos. Tipo, será que isso faz sentido para uma agência bilionária como a NASA, que tem, pô, milhares de funcionários em várias áreas diferentes? Pô, será que é razoável dar uma explicação assim? Que eles gravaram outra coisa por cima? Aí, tipo assim, percebe? Não faz sentido. Como é que os caras não conseguiram pegar essa gravação e fazer um backup, meu? Como é que os caras, pô, eles podiam muito bem ir no Walmart e comprar uma fita VHS que custa $1, $2. Tipo assim, não é nada, percebe? Mas não, os caras vêm com essa explicação fajuta. Aí o que acontece? Essa famosa caminhada espacial, que foi vista por milhões de espectadores em 20 de julho de 1969, está entre as transmissões que a NASA não conseguiu encontrar após um ano de buscas, disse Gray Hautaloma. Então diz assim, ó: nós não as vimos por algum tempo, estamos procurando, e há mais de um ano, e elas não aparecem, né? Elas não apareceram. As fitas também contêm informações sobre a saúde dos astronautas e a condição da tripulação espacial. Bom, interessante, mas cadê? Né? A gente não tem acesso, né? Infelizmente. Ao todo, cerca de 700 caixas de transmissões das missões lunares Apollo estão sumidas. Será que isso tudo aqui é coincidência? Será que tudo aqui se perdeu, sumiu? Será que tudo é por acaso? É uma pergunta, né? Tô me fazendo aqui de bobo, né? Mas não diria que estamos preocupados, né? Temos todas as informações, tudo o que estava nas fitas nós temos de uma forma ou de outra. Então, se realmente eles têm essas informações, então por que não disponibiliza logo para o público? A primeira desculpa é que perdeu as gravações, né? Aí o que acontece? Aí depois falaram que 700 caixas de transmissões
das missões lunares estão sumidas. Aí agora estão dizendo que tem as informações, né? Mesmo que não tenha fita. Então cadê essas informações? Por que não disponibiliza para o público? Percebe como essas coisas são bem estranhas? São muito estranhas essas coisas, galera. Tipo assim, não dá pra engolir isso aqui, tá entendendo? Bom, aí diz aqui que a NASA conserva cópias de transmissões televisivas e oferece vários clipes em seu website, mas são imagens de qualidade inferior às originais. Pois é, que pena, né? Porque as originais é que valem a pena, que valeriam a pena checar, conferir se realmente fizeram isso. Por que só disponibilizam imagem de qualidade inferior? Essas aí já não convence mais, porque essas aí, desculpa, não convence. Por quê? Porque são coisas que, cara, tem muitas incongruências, tem muitas discrepâncias perante essas questões da ida do homem à lua. Então essas gravações assim de qualidade inferior, tipo assim, tá provando nada, porque isso ali pode ter sido produzido em um estúdio, tá entendendo? Como o equipamento da NASA não era compatível com a tecnologia atual da televisão, as transmissões originais elas tinham que ser passadas em um monitor e refilmadas por uma câmera de TV para serem transmitidas, como eu falei anteriormente, porque não era igual a tecnologia de hoje. Mas aí os caras foram lá, pegaram as imagens originais, gravaram outra coisa por cima, e os caras poderiam muito bem ter feito um backup antes, né? Por quê? Porque a NASA, em tese, tem milhares, tem muitos funcionários. Pô, então uma agência com vários funcionários, tá entendendo? Não pode acontecer um erro desse, um erro infantil. Então eu penso que você acreditar nisso aqui, engolir, né? Tipo, você tem que ser muito criança. Me desculpa, é meu ponto de vista. Sou livre pra dar meu ponto de vista e minha opinião sobre as coisas. Tem que ser muito criança, tá entendendo? Isso aqui é muito mel pra passar na boca do povão, tá entendendo? Bom, então, outro artigo aqui, ó, esse de 2009. Após 40 anos, NASA perde vídeo do homem na Lua. A NASA apresentou um vídeo restaurado e digitalizado por uma empresa de Hollywood, né, da chegada do homem à Lua, em um dos eventos que marcaram as comemorações dos 40 anos da viagem da nave Apollo 11. A agência espacial admitiu que tapes originais foram apagados por engano e que recorreu às imagens transmitidas pelas TVs dos americanos. E lembrando que essas imagens transmitidas pelas TVs eram imagens de baixa qualidade. São as mesmas imagens que nós temos acesso hoje. Não tem essas gravações originais que eles dizem, né? Que fornecem uma visualização em alta resolução. Então essas coisas são muito, tipo assim, muito estranhas do meu ponto de vista. Então aqui a gente tem uma imagem que em tese foi tirada da Lua. E a gente vê lá de fundo a Terra. A princípio parece bem convincente, não parece? Parece, mas quando você pega uma imagem dessa aqui e joga pro programa de Photoshop e vai editar o efeito, vai colocar um efeito, vai editar a imagem, você percebe que nessa imagem tem um quadrado em cima dela. Mas aqui a gente não consegue perceber por causa do efeito aí que eles colocaram. Então essa imagem aqui já foi provada que é fraude. Então pergunta, se essa imagem aqui é uma fraude, foi uma imagem criada em Photoshop, quem me garante que as outras, o resto das imagens também não foram? Essa daqui, por exemplo. Por que nessa imagem aqui a Terra está muito maior e na outra a Terra está bem pequenininha? E aqui a gente pode ver o solo lunar, ele parece o quê? Parece até que tem lama, argila, como se fosse rocha. Tá entendendo? Tipo, não faz nenhum sentido, porque quando a gente grava a Lua, a gente pega uma câmera Nikon P1000 e faz uma gravação da Lua, a gente percebe que a Lua ela é totalmente diferente, ela não tem esse aspecto aqui rochoso, tipo de argila, de lama, sei lá. Percebe? É muito estranho, por isso que eu falo, essas discrepâncias nas imagens, de cara, já, tipo assim, já te diz que isso aqui tudo é fraude, galera. Que tudo isso aqui foi bem construído, foi uma ilusão muito bem construída, vou admitir. Porque isso aqui, de fato, é a maior ilusão da história da humanidade. E vai piorar, hein? Olha aí, ó, essa imagem aqui, ó. Então, pior do que tá, não pode ficar. Percebe? Olha essa imagem aqui, ó. Olha a discrepância dessa imagem. Em uma foto da Terra vista da Lua, a Terra parece pequena. Aí na outra foto vista da Lua, a Terra parece gigantesca. Aí aqui, maior ainda. Então vocês percebem, as discrepâncias nas imagens já mostram que tem coisa errada. Já mostra que isso aqui é tudo dogmatismo. Isso aqui é tudo objeto de ficção científica que faz parte de uma religião. Você tá entendendo? Aí quando eu falo isso aqui, as pessoas ficam com raiva de mim. Dizem que eu sou teórico da conspiração, que eu sou lunático. Mas não, é a realidade, galera. Essas pessoas, infelizmente, a ignorância prevaleceu sobre elas. Tá entendendo? A gente não pode fazer nada. Bom, mas o raciocínio é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui.
Então essas questões mostram que realmente o homem não foi à Lua coisíssima nenhuma, e tem milhares de motivos do porquê ele não foi. Bom, então é isso, tipo, no meu ponto de vista não tem como acreditar, não tem como eu ceder a este tipo de ideia, tá entendendo? Pela quantidade de contradições, de evidências mais contra do que a favor, tá entendendo? Então, se você acredita que o homem foi à Lua, se você que tá assistindo esse vídeo acredita, olha, tudo bem, cada um acredite no que quiser, tá entendendo? No meu ponto de vista, isso aqui fica a critério da fé de cada um, porque ciência, isso aqui não pode ser chamado de ciência em hipótese alguma, no meu ponto de vista. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela presença, espero que vocês tenham gostado. Aquele dedo no like, comentem a opinião de vocês, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.